Olá, tudo bem? Essas imagens que você está vendo aqui são imagens de acidentes onde envolve algum tipo de guindaste, algum tipo de grua ou algo parecido, tá? Eu estou mostrando essas imagens para você porque elas têm tudo a ver com o assunto dessa aula, que é equilíbrio de um corpo rígido, tá bem? Então, em todas essas imagens que vocês estão vendo aqui, houve uma coisa em comum, que é a ausência das condições de equilíbrio para um corpo rígido, até porque o objeto tombou, houve um acidente aqui, alguns deles com morte inclusive, tá? Alguns acidentes fatais. E o cálculo para evitar esse tipo de situação é algo bem simples, é um conteúdo de física que se aprende no ensino médio, depois é revisto na universidade, não é nada demais, tá? É claro que fazer esses cálculos em equipamentos na prática é um pouco mais difícil de enxergar as medidas, enfim, mas nessa aula de hoje você vai entender os fundamentos que levam a acidentes como esse que você está vendo aqui na tela, tá bem? Ou seja, o que a gente vai ver na aula de hoje é quais são as condições necessárias para que um corpo rígido, para que um objeto sólido esteja em equilíbrio, tá bom? Então, para isso, eu vou começar com uma figura aqui, onde eu tenho uma pedra em equilíbrio, que é exatamente essa daqui, tá? Então, é uma situação delicada ali, você pode imaginar que com qualquer acréscimo de peso de um lado ou de outro, essa estrutura já não vai mais parar em pé, tá bom? Ou então, mesmo se eu mover as pedras um pouquinho mais para o meio ali, imagina que eu pegue só as pedras do lado direito e as mova um pouquinho mais para o meio. Será que o corpo vai continuar em equilíbrio ou não? Então, a gente vai ver agora quais são as condições necessárias para que o equilíbrio ocorra, tá bom? E para a gente simplificar um pouco a figura, para que não fique com muita informação, imagine que no lugar dessa pedra aqui no centro eu tenho uma barra horizontal e que essas pedras que estão em cima dela possam ser representadas por forças, tá? Essa aqui de baixo representa o apoio, beleza? O apoio e as duas forças. Então, qual é a condição necessária para que esse objeto não suba, não desça e não gire, ou seja, para que ele fique em equilíbrio? A condição necessária é a seguinte. Por exemplo, vamos supor que hajam 10 newtons de força do lado esquerdo e 10 newtons do lado direito. É muito intuitivo, é muito fácil perceber que essa situação só vai permitir o equilíbrio se a força que estiver para cima for de 20, ou seja, se ela tiver o mesmo tamanho da soma das forças que apontam na direção oposta, né? Essa primeira condição a gente expressa dizendo que a soma das forças na vertical é igual a zero, tá? Aqui na horizontal não tem nenhuma força, mas se houvesse, por exemplo, a força do vento ou alguma coisa soprando na horizontal, seria necessário ter uma força em sentido contrário a equilibrando. Então, a gente pode expressar isso dizendo que a soma das forças na horizontal precisa ser nula. Assim como a soma das forças na vertical tem que ser nula também, que é o que ocorre aqui graças àquela força de 20 newtons que equilibra as duas forças que estão para baixo, tá? Só que há uma terceira condição que, se não for satisfeita, vai fazer com que o objeto gire, tá? E essa terceira condição a gente expressa da seguinte maneira, dizendo que a soma dos momentos tem que ser igual a zero, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver o que é um momento de uma força e como é que a gente pode descobrir se ele é igual a zero ou não para uma determinada situação, tá bem? Mas só para a gente antecipar aqui um pouquinho, o momento de uma força... a soma dos momentos de uma força num corpo serem iguais a zero, significa que o corpo não está girando nem para a direita, nem para a esquerda, nem para um lado e nem para o outro, tá bem? Então agora vamos ver o que é o momento de uma força. O momento de uma força tem a ver com o tamanho da força que você aplica, mas também com a distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação. Essa distância que aqui na figura está sendo representada pela letra D, tá bem? Então vai depender da força e da distância. Além disso, do ângulo entre a distância e a força também, tá bem? Você pode observar isso tentando abrir uma porta, por exemplo. Imagine que a maçaneta, em vez de ser instalada na extremidade da porta, longe do eixo de rotação, fosse instalada lá pertinho da dobradiça. Será que você ia conseguir abrir a porta? Tá? Você pode fazer esse teste. Tente fazer a sua porta girar empurrando, fazendo uma força não lá na ponta, mas bem pertinho das dobradiças da porta. Será que você vai conseguir fazer com que a porta se mova? Você vai ver que vai ser muito mais difícil
Quanto mais perto da dobradiça você estiver fazendo a força, ou seja, quanto menor for esse valor de D, mais difícil será fazer com que a porta se mova, tá? Mas então vamos lá. Qual é a ideia do momento de uma força? Basicamente, você vai multiplicar a força aplicada pela distância entre a força e o eixo de rotação. Além disso, vai multiplicar tudo isso pelo seno do ângulo formado entre a força e a distância, tá certo? Entre o eixo de rotação e a força que você está aplicando. Isso é o momento de uma força. Então, se houverem várias forças agindo sobre um corpo, para que ele esteja em equilíbrio, é necessário que a soma desses vários momentos seja igual a zero. Basicamente é isso que precisa ocorrer para que o corpo esteja em equilíbrio, tá? Então, D é a distância entre o ponto de aplicação e o eixo de rotação, F é a intensidade da força aplicada e alfa é o ângulo entre a força e o deslocamento. Para ilustrar um pouquinho melhor esse conceito, vamos observar aqui a situação onde eu tenho uma grua elevando uma viga lá na pontinha aqui na extremidade esquerda, tá? Observe que eu tenho aqui um contrapeso que parece ser bem grande, então eu tenho uma força grande aplicada aqui do lado esquerdo, em contrapartida a força aplicada pelo peso da viga é menor lá do lado direito. Mesmo assim, a grua, que é um corpo rígido, continua em equilíbrio. Qual é a razão disso? A razão é que, apesar das forças serem diferentes, há aqui uma compensação no braço de torque, na distância entre a força aplicada e o eixo de rotação. Então, note que a distância é bem grande aqui onde a força é pequena e a distância é bem menor no lado em que a força é grande, tá? E essa é a razão do equilíbrio nesse caso. Vamos ver isso na equação que fica um pouco mais claro. Então, eu tenho de um lado uma força grande e uma distância pequena, do outro lado uma força pequena e uma distância grande. Isso equivale, por exemplo, vamos supor que a força seja 10 e a distância seja 1 do lado esquerdo. Do outro lado eu tenho uma força pequena, uma força de 1, e em contrapartida uma distância de 10. Dos dois lados, 10 vezes 1 é 10, então o sistema fica em equilíbrio. Essa é a razão, tá bom? E para fechar esse assunto, né, por essa aula, vamos mostrar aqui uma situação de equilíbrio também, agora num exercício típico de física, que é uma barra que vai girar em torno de um eixo de rotação, pela aplicação de uma força de 5 kN fazendo 45 graus com a horizontal, tá? Então, é basicamente um problema de substituição de fórmulas. Aqui, só uma observação, notem que o movimento vai ocorrer com um giro no sentido anti-horário, significa então que o momento da força é positivo, tá? A expressão para calcular o momento nesse caso é força vezes distância vezes o seno do ângulo. A força vale 5.000, que é 5 kN, né? Quilo significa 1.000. A distância é 7 metros e o ângulo é 45 graus. Fazendo o cálculo, vocês vão obter 24.745 newtons-metro, tá bom? Então essa foi a aula a respeito das condições de equilíbrio de um corpo rígido. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de problema que quer que eu resolva, deixe aqui nos comentários do canal, tá bem? Um abraço, até mais, tchau, tchau.